Fala, galera! E aí, Isa? E aí, Marcelo, como você tá? Eu tô feliz, voltamos aqui mais um podcast. Papo de campo. Nossa, e aí? Mais uma vez estamos no ar. Beleza, tô feliz demais. E o nosso assunto de hoje, Isa, qual vai ser? Hoje a gente vai falar sobre cria ou engorda, qual dá mais lucro? Caramba, esse assunto vai dar polêmica, hein? O pessoal vai ficar antenado. Poxa vida, eu gosto muito de conversar sobre isso. E tem muita gente que tem dúvida, né? É um assunto bem complexo. É muito complexo. E, na verdade, o que é interessante quando a gente pega para conversar sobre cria ou engorda? As duas atividades acontecem muito no Brasil e em várias regiões do mundo, né? Na verdade, só existe o bife no prato, porque existe o criador, alguém lá que está fazendo o papel de ter a vaca, de ter a matriz e colocar ela em reprodução, produzir o bezerro, desmamar esse bezerro e efetivamente depois alguém que vai pegar esse animal e recriar e engordar ele até o abate, né? Processar essa carcaça, essa carne para poder chegar na gente lá. Então, as duas atividades são extremamente importantes na cadeia produtiva da pecuária de corte. E até mesmo no Brasil como um todo, ou no mundo como um todo. Carne é uma das principais fontes de proteína. Então, é muito relevante a indústria pecuária para o mundo. E a cria tem o seu papel e a engorda tem o seu papel. Então, para a gente começar depois dessa introdução que você deu, que foi muito importante para a galera se atualizar, né, entender de fato, mas para eles atenderem um pouquinho mais. O que é a cria e o que é a engorda? Quais são as diferenças entre esses dois sistemas de produção? Maravilha. Vamos lá, vamos começar pela cria então, né? A cria, ela é a base, literalmente ela é a base do sistema de produção de carne. Então, basicamente são fazendas de pequeno, médio ou grande porte. Falo o termo fazendas, mas vamos chamar propriedades rurais, que tem ali matrizes, vacas. Então, as vacas, elas são colocadas em reprodução, vão produzir bezerros e, majoritariamente, a grande maioria das fazendas ou das propriedades que trabalham com cria produzem comercialmente. Então, o que é comercialmente? O seu produto, o bezerro, oriundo da produção dessas vacas, a grande maioria deles vai ser destinada para crescimento e abate para produção de carne. Existem algumas fazendas, é algum tema para outra conversa, anota aí para a gente conversar no futuro, que são as fazendas de genética, tá? Então, ela também tem a vaca, ela também produz bezerro, mas o objetivo é produzir animais que vão procriar e não necessariamente que vão pro abate. Então, voltando lá na pergunta que você fez, a cria é isso. São propriedades rurais com vacas e essas vacas elas têm que ser acasaladas via monta natural, via inseminação artificial, via biotécnicas reprodutivas, transferência de embrião, onde você coloca. Mas aqui tem um tema importante para você entender. No mundo, não só no Brasil, mais de 95% da reprodução... vamos mudar porque a inseminação artificial cresceu muito nas últimas décadas. 90% da produção dos bezerros que nascem são feitos via monta natural. Então, quem efetivamente faz filho, a maioria é touro. Então, na fazenda de cria tem que ter a matriz e tem que ter o reprodutor. A matriz, ela entra em cio, ela é coberta pelo reprodutor, vai ficar gestante, vai produzir um lindo bezerrinho. Esse lindo bezerrinho, na fazenda de cria, vai ficar ali até desmama, mais ou menos... Pelo padrão brasileiro, 7 a 8 meses. Alguém com 9 e tal, mas vamos colocar entre 7 e 8 meses do nascimento até a desmama. Então, esse que é a etapa do sistema de cria. É desde a concepção da vaca até o desmame do bezerro, com 7 a 8 meses de idade. Desmamou, dali para frente já começa a fase de recria e engorda. Então, a gente respondendo a outra pergunta, o que é o sistema de recria e engorda? É alguém, né, ou é a atividade que você pega aquele produto já desmamado no mercado e você recria ele levando até o abate. O que é interessante pontuar aqui nessa atividade, Isa, é que esse prazo, olha que loucura, esse prazo dessa atividade, ele é um prazo que não é fixo. Na cria a gente tem uma coisa muito fixa, porque são 9 meses de gestação e mais ou menos 7 a 8 meses até você desmamar. Você não muda no período de gestação. Você pouco muda no período de desmame. Eu posso fazer um desmame precoce, posso tirar um pouco antes. Mas a grande maioria das pessoas chega à janela comum de trabalho, 9 meses de gestação,
7, 8 meses de aleitamento, vamos falar, e desmama, acabou a atividade. Vende-se o bezerro, tá? Agora, aquela outra atividade, que é a atividade de engorda, essa daqui é uma coisa muito interessante. Essa daqui, a velocidade com que isso ocorre, desde que você pega esse animal desmamado até o abate, vai depender do sistema de criação. Por quê? Se você pegar a média brasileira, isso vai demorar 3 anos, 3 anos e meio. Olha que loucura! Caramba, 3 anos desde que eu pego um bezerro desmamado, padrão nacional aqui, Brasil, estatística brasileira, 180 quilos, tá? E vou levar até um boi de 510 quilos. Então, para quem não entende como funciona a dinâmica, peraí, deixa eu voltar um passo para trás, explicando alguma coisa mais da pecuária de cria. A vaca ficou 9 meses gestante, desde que ela deu o cio e foi coberta pelo touro. Ela pare, então ao final dos 9 meses, bem semelhante à mulher, 9 meses de gestação, ela pare um bezerro médio, ele tem por volta, bezerro de corte, 35, 30, 40 quilos. Tá? Esse daí é o padrão. E grande parte do rebanho nacional, se a gente também for ver estatística, a grande maioria, geneticamente falando, de raça, são animais Nelore ou anelorados. Teve um cruzamento, um crescimento muito grande do cruzamento industrial nas últimas décadas. Existem várias raças sendo exploradas no Brasil. Se a gente for pontuar, praticamente que quase todas as raças, você tem representantes ali criando, mas a grande maioria maciça mesmo é o gado branco, tá? E ele tem muito a contribuir por isso. Anota que isso aí também tem que ser tema de um outro podcast para a gente conversar sobre genética animal, sobre biotipo animal, tá? Mas aí, e se alguém quer, escreve nos comentários, né, Isa? Sim. Comenta aí com a gente, quero saber mais, quero entender sobre tipo de gado, quero saber por que da raça A, por que da raça B, vai ser um prazer conversar com vocês. Mas esse bezerro, padrão Brasil, é o bezerro Nelore, ou chama-se anelorado, né? Não estou falando Nelore como raça pura registrada, mas o anelorado, que é o gado branco, o zebuíno, e nasce com mais ou menos 35 quilos. Nesses 8 meses que a mãe vai ficar ali amamentando, período de amamentação, ele vai chegar mais ou menos nessa fase aí de 180 quilos. Esse é o animal médio, tá? Tem gente que desmama animais mais leves, de genética inferior, ou qualidade de manejo pior, ou nutrição pior, entrega animais piores. E existe gente que desmama animais de 200, 250, 300 quilos, tá? Mas vamos lutando sempre. Eu sempre, uma coisa muito importante que eu falo, Isa, nos meus conteúdos, e mais importante ainda, quando eu estou fazendo um planejamento de uma propriedade rural, agora estou fugindo completamente do assunto para te falar aqui uma coisa que é extremamente importante. Nós que trabalhamos, se você trabalha, a pessoa que trabalha com planejamento, quando a gente vai colocar informações lá para fazer o planejamento de um sistema de produção, eu vou simular junto com o cliente. Eu tenho que usar números médios da atividade. Um grande erro seria, e tem gente que faz isso, tá? Que se eu colocar números, vamos colocar assim, fora da realidade, um número bonito demais, um número muito pesado na desmama, um índice muito alto de performance, às vezes fica muito bonito isso no papel, e isso torna uma maneira fácil de eu convencer uma pessoa a fazer uma determinada atividade ou não, ou um determinado investimento ou não, mas isso daí é um risco muito grande, porque dificilmente vai acontecer. Então o papel do consultor é entender média estatística de performance de rebanho. E quando eu sei com que peso nasce, com que peso desmama, com que ganho de peso que tem diário, como que funciona o animal, como que funciona a planta, como que funciona tudo, eu consigo colocar essas informações de maneira mais realista, então, na minha análise, para apresentar isso para um cliente. Para fazer um planejamento e realmente mostrar para ele assim, olha, eu estou planejando a tua atividade, eu estou te ajudando a mostrar o potencial das atividades, quando eu estou ajudando alguém a escolher, principalmente isso que você está perguntando, se é cria ou se é engorda. Eu vou colocar todas as informações numa planilha de simulação e ela vai me dar um nível de performance. Performance produtiva, que é carne que se produz, e principalmente performance econômica, que é dinheiro que se produz. Você já está respondendo a uma pergunta que eu ia fazer. Você volta nela e fala tudo de novo. Mas aí que é importante, é assim, a gente não pode fugir da realidade. Sim. Então eu simulo junto com o cliente a cria, eu simulo junto com o cliente a engorda. Tá? Então, voltando lá atrás, calma que eu não respondi. Não terminou ainda, bastante coisa, assim, gente. Falar, Marcelo não para. Alguém escreve aí, calma, não tomou remédio hoje. Não, continua que o pessoal tá gostando, mas certeza. A grande sacada então eu tenho que entender a estatística. E aí,
Eu falei que na cria o prazo não muda muito. Você não consegue mexer muito nesse tempo, a não ser que você faça, no caso, uma desmama precoce. Agora, no ciclo da engorda, que você pega esse animal médio de 180 quilos, esse anelorado de 180 quilos, e o padrão nosso de abate, vamos ver se você já assistiu muito conteúdo meu aí do que eu produzo, você já sabe, né? Você vai, ou sei lá, né? Você vai bater um boi com 18 arrobas. 18 arrobas equivale a mais ou menos 510 quilos, 520 quilos de peso vivo. Tá? Um animal nesse padrão de peso, ele já tem grau de acabamento de carcaça. O que é acabamento de carcaça? Outra coisa, é cobertura de gordura suficiente, quer dizer, ele cresceu o músculo, porque primeiro cresce o animal, cresce osso, cresce tecido, cresce músculo, e quando a gente para de crescer, é que a gente começa a acumular gordura. Olha que louco, outro assunto até que tem a ver com reprodução. A reprodução, e eu fui professor de reprodução há muitos anos, né? Uma grande parte da minha especialização é nisso. Os indivíduos, eles começam a ciclar, né? A menina começa a ciclar, a cadela começa a ciclar, a vaca começa a ciclar, o menino começa a entrar em puberdade quando ocorre a diminuição do crescimento corporal e começa nessa fase a acumular gordura. Então é que o organismo falou, não preciso mais crescer, agora eu estou retendo reserva. E agora sim eu tenho condições de fazer o quê? Procriar, tá? Mas vamos lá. Na carcaça, então, esse animal, esse boi, então ele parou de crescer e ele está acumulando gordura. Ele acumulou um volume de gordura suficiente. Por que a gente quer? Por que a indústria quer um animal com gordura na carcaça? Não é porque a dona Maria, a dona de casa, quer a gordurinha lá na carcaça. É porque a carne, ela está protegida na gordura contra o frio do resfriamento. Você abate a carcaça, cara, fugi totalmente do assunto, né? Olha que loucura. Mas vamos seguir. Abate-se a carcaça, essa carcaça vai para a câmara fria, para resfriamento, que é uma forma de conservar, prolongar a vida útil da carne. A carne in natura, ela vai se deteriorar muito rápido. Quando eu resfrio a carcaça, eu prolongo por semanas ou por meses. Então eu posso resfriar e posso congelar. São duas coisas que eu posso fazer. Quando você resfria e congela, se não tiver gordura, a carne escurece. A ação do frio na carne escurece. Se eu mandar, ela não é pior, isso é só um efeito visual. Agora eu mando essa carne lá para o açougue, a dona Maria vai falar, essa carne tá ruim. Ela não compra. Porque a carne vermelha, aquela carne bonita, é a carne que foi protegida. Então, o padrão que a gente fala, chegou com 510 quilos, é que mais ou menos, nessa fase de 18 arrobas, se eu matar 1000 animais, a grande maioria deles vai ter gordura suficiente. Pode ser que tinha algum com 460 quilos já tinha gordura. Pode ser que algum de 400 quilos já tinha gordura acumulando. Agora, se eu pegar a grande média, eu tenho que esperar até aquilo lá. Por quê? Tem a ver com dieta, tem a ver com manejo. O sistema de produção brasileiro é a pasto. A gente fala pastoril, né? Eu gosto desse termo que é até um termo argentino, um termo do pessoal espanhol. Fala assim, é pastoril, né? E aí nós temos esse sistema pastoril que entrega uma dieta, nutrição muito baixa. Então o animal demora mais a ficar pronto, demora a acumular gordura. E aí chega-se a esse peso-alvo num prazo muito longo. Respondendo a pergunta, voltando lá na engorda. Imagina, média brasileira de 3 anos, 3 anos e meio, para sair dos 180 quilos até os 510 quilos. São 330 quilos que você tem que colocar daqui a aqui. Só que isso pode acontecer em 6 meses, em 1 ano, em 2 anos, em 3 anos, 4 anos, 5 anos, ou igual na época do meu avô, 7 anos para você terminar de engordar um animal. O que muda então essa velocidade? Por que esse lado de cada cria é travado? E por que esse lado de cada engorda tem essa variação, essa elasticidade tão grande? De acordo com o manejo de dieta. Lógico que genética também vai ser um componente extremamente importante. Mas quanto melhor for o manejo, quanto melhor for a dieta, melhor vai ser o que a gente chama de GMD, ganho médio diário, é ganho de peso. Quanto maior for o GMD, mais curto fica, porque a gente sabe o peso final. A gente tem o peso médio de entrada do sistema. A gente sabe o peso ideal ou médio brasileiro de abate. A velocidade que eu vou imprimir aqui dentro é estratégia, é nutrição, é pastagem, é qualidade de dieta e é genética.
Bastante coisa, hein? Cara, falei! Gente do céu. Ó, vocês já tem que colocar esse vídeo na playlist de vocês pra assistir depois, porque é muito conteúdo. Vocês viram que só uma pergunta já foi uma super aula aqui. Eu me empolgo, né? Não, você nem gosta, né, Marcelo? Eu não gosto dessas né? coisas. Ah, será que eu gosto de falar disso? Mas voltando um pouco no que você falou, que eu ainda falei que era uma das minhas perguntas. Depois dessa aula do que é cria ou engorda. O que as pessoas, o que os produtores rurais, o que os consultores podem ajudar, né, esses produtores rurais, na hora de definir o sistema de produção que eles vão utilizar na fazenda. Você citou que tem as métricas, né? E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. A tua pergunta foi ótima, porque você falou o que o consultor ou o técnico pode ajudar na escolha, né, de um sistema A ou B. Sim. Mas eu quero dar um passo para trás. Eu quero falar que existe um contrassenso ou uma ideia errada, principalmente aqui no Brasil. Vou sempre citar Brasil, porque é onde a gente está, onde a gente explora, mas na verdade isso acontece em todas as partes do mundo. Tem muita gente que fala assim: fazenda de cria é lugar de terra fraca. Fazenda de engorda é lugar de terra boa, ou fazenda melhor, pastagem melhor. E aí, erroneamente, as pessoas falam que regiões mais pobres, isso sim, existem regiões de solos piores, tá? Solos de menos fertilidade, vão ter plantas de menor fertilidade, que vão dar um desempenho de capacidade de colocar gado menor e até de ganho de peso menor, tá? E existem, lógico, que se você pega uma terra que a gente chama de terra de cultura, não sei se já ouviu esse termo, não. Quando alguém fala assim, terra fraca é mais areia. E quando alguém fala terra de cultura, é lugar que originalmente era mata, tá? Então você pensa assim, pô, a mata, o bioma lá, o cara tirou a mata, tem aquele monte de adubo onde a mata tava. Matéria orgânica, reciclagem, né, fertilidade, fósforo, cálcio, não sei o que lá, tá. E aí, sabe, qual é o processo natural? Em muitos lugares, você tira a mata, explora a madeira, né, dentro do que permite a lei, olha lá, dentro do que permite a lei hoje, no passado era diferente, tá? Mas vamos lá, então tira-se a mata, ou a região, para você abrir terras agriculturáveis, que você vai poder o quê? Usar na agricultura ou na pecuária, beleza. E aí, você tirou a madeira, você vem, planta a pastagem e nesse lugar, nesse solo, ele ficou muito resíduo da floresta. Então esse solo tem uma fertilidade muito grande. E então o Brasil é uma colcha de retalho. O que é uma colcha de retalho? São um monte de pedaços, não é? Sim. Amarelo, vermelho, azul, laranja. A avó faz uma cor de retalho lá quando ela fazia. E, cara, você olha aqueles retalhos. O que é isso? São lugares mais férteis e lugares menos férteis. A gente tem Pantanal, a gente tem Cerrado, a gente tem Caatinga, a gente tem o Pampa, a gente tem o Amazonas, a gente tem lugar que é areia, a gente tem lugar que é atola, sabe? O Brasil tem. A gente tem montanha, a gente tem planície, a gente tem tudo o que você conseguir pensar. E muda-se a fertilidade de uma região para outra. Às vezes, se a gente sair daqui, pegar o carro e andar 50 quilômetros em linha reta, nós vamos ver manchas de fertilidade. É tão interessante esse tema de fertilidade de solo que dentro de qualquer fazenda, Isa, da mesma fazenda ou propriedade rural que eu for fazer uma visita, naquela propriedade, mesmo que predomine de uma forma majoritária algum tipo de solo, eu ainda vou encontrar mancha de fertilidade. Eu sempre falo que tem setores que aguentam mais gado, tem setores que aguentam menos gado. Sim. Caramba, e a mesma planta. Ah, mas os dois tá com braquiária. Ali tá pedindo mais gado e aqui não tá aguentando. Cara, é fertilidade. É fertilidade do teu lugar. E aí, voltando na tua pergunta, o pessoal acredita que lugar de vaca, tradicionalmente, é lugar de terra fraca. Mas a gente tem provado para muitos clientes nossos que não. Porque se a vaca tem que se alimentar, reproduzir, gestar, parir e principalmente amamentar. Você quer ver uma mãe acabar? Você não teve filho ainda, né, Isa? Mas não. Você chega pra sua mãe e fala assim: mãe, querida, o que é amamentar na sua vida? Ela vai falar: é o caos. Né? Porque ela tá ali tendo que cuidar da vida dela e ainda amamentar e ainda ter uma demanda de cuidar de um filho. Não é só dar o leite, é dar atenção, é dar cuidado, tudo. Isso acontece com todos os animais. Eu dava aula de reprodução, eu explicava muito sobre comportamento dos indivíduos, da fêmea, do macho, de não sei o que lá. Então você tem esse agravante muito grande.
Então a demanda nutricional da vaca ela é altíssima. E aí o cara fica falando que tipo terra fraca é lugar de vaca e terra boa é lugar de boi. Não existe isso. Então, na verdade, voltando lá atrás na pergunta, olha como eu estou prolongando a coisa hoje. As pessoas acabam escolhendo, usando essa desculpa, mas eles escolhem, o produtor escolhe porque ele tem mais tendência ou aptidão. Agora, o que é o agravante? É quando o produtor rural está escolhendo o sistema A, B, C ou D de exploração e ele está fazendo isso só baseado no feeling. Se tem uma coisa perigosa para negócios, se existe uma coisa perigosa para o mundo de negócios, é a palavra eu acho. O eu acho tem que ser riscado do mundo, do planeta, de qualquer dicionário. Porque nós temos que ir ao concreto, nós temos que ir ao provado. O eu acho é muito empírico, é muito... Será que vai dar certo? É muito joga moeda e fala 50% de chance. E aí o cara tem lá, acha que a cria é melhor, ou acha que a engorda é melhor, ou não sei o que lá, e ele começa a ir para essa atividade. Faz um unidunité. E pior que é não só o entrar na atividade, é depois não medir. Porque se você pelo menos achasse, entrasse, mas depois provasse, através de métricas, você ia verificar se você estava muito certo. Fora que tem gente também que vai pela paixão, né? Paixão eu acho. Então você fala, paixão não enche barriga. Paixão não enche barriga. E, mas eu amo o bezerrinho, mas eu amo a minha vaca. Cara, que legal. Agora, qual é o problema disso daí? O problema é que você está correndo muito risco. Eu vou trazer um exemplo agora, nada a ver com isso daqui, entrando no assunto. A minha paixão, muito tempo atrás, Isa, era a reprodução animal. Eu me dediquei muito na minha paixão. Eu subi a escada da minha paixão. Eu me profissionalizei demais na minha paixão. Eu tive muito sucesso na minha paixão de carreira. E de repente eu falei, cara, não dá. Se eu fosse seguir a minha paixão, eu estaria lá ainda. Porque eu gostava e gosto demais daquele mundo tecnológico da reprodução. Só que eu comecei a ver que, mercadologicamente, esse não era o caminho. Lá na faculdade, eu trabalhava no campo e eu dava aula pra galera. Aí eu comecei a falar assim, caramba, os alunos mais burros que existem são os que estão indo trabalhar na mesma área que eu. Porque eu tava vendo estatisticamente. Ô fulano, o que você vai trabalhar? Ô fulano, o que você vai trabalhar? Lógico que tinha cara bom, mas tinha muito mais gente ruim. E aí aquele cara que tinha preguiça de pensar, aquele cara que era mau aluno, aquele cara que, sabe, não sabia escrever uma receita, não sabia. A faculdade estava empurrando ele pro mercado, ele falava que ia trabalhar na mesma área que eu. E não existe freio para isso. Porque daí chega lá, o cliente quer o quê? O mais barato. Pô, é preço, é disputa. Aí quem se dedicou muito, se ferra. Porque eu tô sendo o quê? Eu estudei pra caramba, eu sou bom pra caramba, eu entrego muito e o mercado baliza eu pra baixo por causa por causa da qualidade do meu concorrente. E o meu concorrente não faz nem um terço do que eu faço, mas ele baliza mercado. Ele compete o mercado. Ele vai errar, ele vai ser filtrado, mas ele estraga mercado. E aí foi aquela loucura de, cara, eu preciso mudar. Então eu tive que sair da minha paixão. Tudo bem, eu procurei uma outra paixão. Eu sou um cara que, na verdade, eu sou apaixonado por resultado, né? Então, o empresário de verdade, a pessoa que tem um senso de futuro, ela tá apaixonada por qualidade de vida. Ela tá apaixonada por resultado. Então, a minha métrica pessoal, aí que tá aquela coisa. Você tem métrica na sua vida? Você tem métrica na sua fazenda? Você tem métrica na sua carreira? Eu sempre tive métrica. E a minha métrica era, profissionalmente, ganhar bem. Tá, se essa daqui tá indo bem, eu continuo. Se eu vejo que não vai bem, eu troco. Segunda métrica, qualidade de vida. Terceira métrica, família. Quarta métrica, espiritual. Se eu não estou conseguindo apoiar essas 4 métricas, não serve para mim o lugar. Por que eu mudei, então, da minha paixão? A minha paixão, lá atrás, ela era rentável. Mas olhando a perspectiva de futuro, eu falei, caramba, os caras vão me engolir. O ruim vai me engolir. Aí eu fui para uma outra área. E aí eu fui para uma área onde é mais difícil. Porque onde é mais difícil... Vou te ensinar uma coisa sobre carreira, Isa. Posso te dar uma dica? Pode. Posso te dar uma dica aí, diretor? Hã? Aonde é mais difícil, a concorrência é menor. Sim. Então, toda vez que você tiver a oportunidade de falar, caralho, tá vindo para mim
uma oportunidade aqui, uma coisa, mas é foda pra caralho, é muita entrega, é muito compromisso, eu tenho que estudar mais, eu não sei se eu tô certo, a cobrança lá vai ser muito maior. Fica tranquilo, porque ali é o lugar certo. Porque ali existe menos concorrência. Porque o fraco não entra. Então, se você tem a oportunidade, e lógico, a oportunidade só aparece para quem tem capacidade. Não deixa o medo te dominar. Aceita, mergulha, se entrega, porque ali tem o lugar do crescimento. Agora, onde é fácil qualquer um entra. Onde é fácil, a gente é muito volátil. O serviço base, o serviço comum, entra outro para fazer. O balconista perde emprego muito rápido. O gerente, o diretor, não. Por quê? Porque aquela tarefa pede competências muito foda. Essa é a grande sacada. E aí vamos voltar a falar de paixão. Eu fiz essa mudança, mas o produtor rural, ele tem que tomar muito cuidado com a paixão dele. Porque uma coisa é ser apaixonado. E aí? Resultado. Fazendas quebram todos os dias. Sabe uma coisa que me incomoda? Faz um corte nesse vídeo aqui agora, depois, para vocês colocarem em algum rios ou algum lugar. Né? Eu vou falar assim, o que me incomoda de verdade na pecuária, é ver um monte de gente postando fotinha todos os dias, no Instagram, nas redes, o agro não para, a menininha em cima da colhedeira do pai, o menininho lá do lado da cerca da fazenda, e gado lindo e tudo verde, não sei o que lá, sendo que a realidade não é essa. É bonito você tirar foto e mostrar o estilo de vida country, mas o duro é você pagar a conta. Gente, não é esse milagre lindo, não. Todos os dias uma fazenda quebra. Todos os dias uma família anda para trás. Todos os dias, produtores rurais estão cada dia mais endividados. E eles estão andando para trás, não é porque o mercado é ruim, ou porque o agro é ruim. É porque a atividade cada dia mais está ficando mais complexa, pedindo profissionais lá dentro. E aí o que acontece? O profissional que vai sobreviver ali dentro, esse sim poderia tirar fotinha. E falar assim, ó, aqui, ó, resultado. Esse daí é aquele que filtrou a paixão, fez um bom plano de negócios, explora com foco e disciplina, colhe o resultado, e aí ele pode falar, eu estou aqui e eu sou sustentável. Mas não teve espaço para paixão. A paixão é arriscada. A paixão no mundo de negócios não dá para existir. Você fala para mim assim, Marcelo, você acorda de manhã e você vem trabalhar com a sua paixão? Olha, eu tenho muita sorte de trabalhar no agro, que eu amo muito. Mas eu não sou cego por paixão. Literalmente eu venho porque eu conheço a atividade, que eu exploro, que eu dou consultoria, e eu sei que ali eu posso ganhar grana. É por isso, Isa, que quando eu faço um treinamento, quando eu chego lá e falo, eu vou abrir uma nova turma da mentoria, ou eu estou abrindo um curso, ou eu estou fazendo alguma coisa, eu posso chegar para alguém e falar assim, cara, eu estou abrindo um curso e se você decidir seguir o que eu estou fazendo, você tem chance de ser um consultor, você tem chance de ganhar dinheiro. Porque eu faço isso todo dia. Aquela sacada importante que também eu falo é assim, procura um professor que vive do que ele fala. Porque o professor que estudou no livro ali só, para dar uma matéria, mas é só teoria, ele não serve de parâmetro para você. O teu melhor, você fez jornalismo. Sim. O melhor professor que você poderia ter para jornalismo seria o cara que vive o jornalismo, não é o que ensina o jornalismo. Aquele cara podia falar assim, ó, eu saí com tais competências, eu aplico isso, eu tô no mercado, o mercado é isso, eu cresci, eu virei tal. O resto é só teoria. Não tô falando que não tem bons professores teóricos. Tem um monte de teoria que é importante na base. Mas aqui que nós estamos falando de mundo de negócios, quando eu chego para alguém para falar assim, meu, eu tô dando consultoria, vem aqui, você quer aprender comigo como funciona uma fazenda? Eu chego para um produtor rural e falo, alguém me manda uma mensagem, fala assim, você pode me ajudar? Ou quando você tô abrindo um curso e eu falo, cara, esse curso pode entrar produtor rural. Eu falo, vem sem medo, cara. Eu não sou teoria. Eu tenho um monte de clientes
Centenas de clientes em todas as regiões do Brasil que eu estou botando o dedo na reta. O meu tá na reta. Sabe o que é o meu na reta? É porque eu assumi o compromisso com o meu cliente de, tipo assim, você vai me pagar, mas eu vou te fazer ganhar dinheiro. Esse é o compromisso de consultoria. Quando eu falo a mesma coisa para um profissional do agro, eu chego pro profissional do agro e falo, cara, todo dia de manhã eu não acordo para gravar vídeo. Eu acordo para resolver problema de uma fazenda. Eu fecho um novo contrato. Eu vou lá e vivo do que eu falo. Essa é a grande sacada. Então, voltando lá na pergunta da pecuária. Então, o cara está na cria ou ele está na engorda por paixão é muito arriscado. O que falta para essas pessoas? Número. Análise. E agora sim, surge um alerta aqui. Até na edição, se alguém um dia quiser. Põe uma lâmpada aqui agora, ó. Põe uma lâmpada aqui. Você vai pôr uma lâmpada aqui? Põe uma lâmpada aqui que é alerta. É o seguinte, se você não sabe, procura ajuda. Você precisa aprender a fazer uma análise de viabilidade de negócios para saber qual é o melhor negócio a explorar. É aí que entra na tua pergunta, como que um produtor rural pode ajudar, um produtor rural não, como que um consultor pode ajudar um produtor rural a decidir. Então o consultor vai pisar na fazenda, entender como que é a dinâmica dessa propriedade. A dinâmica é tamanho, é escala, é tipo de pasto, é relevo, é região, é frio, é calor. Que pecuária que cabe ali dentro, e quando eu falo que pecuária que cabe ali dentro, é a quantidade de carga de animais que você pode colocar ali dentro. E aí sim, agora vamos voltar para a mesa, vamos pegar a calculadora e vamos falar assim, tá bom, tô com a calculadora na mão e se a gente for trabalhar com cria, vai funcionar de tal jeito, cabe tantas vacas emprenham, tantas bezerros desmamam, o preço de mercado do produto é assim, vai ter tanto de morte, vai ter tanto disso, vai ter tanto de gasto, vai ser isso que lá. No final da conta vai te sobrar tanto. É dinheiro. Ah, agora vamos fazer uma outra conta. E se eu brincar de engordar? Ah, maravilha. Então você tem essa área, é a mesma. Vamos simular? Vai caber tantos animais, o sistema que nós vamos usar, com o manejo tal, com a alimentação tal. Esse animal vai demorar X tempo. Lembra que eu te falei entre a desmama e o abate? Eu vou colocar isso lá no meu planejamento. Eu vou simular e vou falar, tá, teu estoque de gado é esse. A tua atividade funciona assim, você vai ter todos esses gastos para rodar a operação, você vai matar tantas cabeças por ano e isso daí vai produzir tanta carne que vai gerar tanto de dinheiro. Compara o A com B. É assim que um consultor pode ajudar um produtor rural. Ou seja, o planejamento já dá a visão de tudo, né, que vai acontecer. Tudo. Você não vai ter, o produtor rural não vai ter surpresa nenhuma no fim do ano. Ele não pode ter. O produtor rural que está hoje assistindo esse vídeo, ele está na atividade e o resultado do fim do ano para ele vai ser uma surpresa, ele está trabalhando errado. Falei tudo aqui agora. Se você é produtor rural, está trabalhando aqui agora e o resultado do fim do ano é uma surpresa para você, você está trabalhando errado. Procura ajuda. Porque tem que ser previsível. Pode ser que tenha pequenas variações? Pode. Mas tem que ser previsível. Atividade que qualquer um tá. Se eu montar uma farmácia, eu tenho que ter métrica, média e previsão. Se eu montar uma pastelaria, eu tenho que ter métrica, média e previsão. Negócios não são paixão. É previsibilidade. É isso que o empresário faz. O empresário de verdade, o investidor de verdade, ele põe dinheiro numa atividade porque ele sabe o comportamento dela e quanto ele vai tirar de volta. Quem não tá com essa... Esse é o problema da herança também. Esse é o problema da herança. Quando você não pôs dinheiro, você herdou, e você toca com estilo de vida, esse risco é muito grande. Porque você não tem a visão do investidor. E aí você tá lá, tipo, vamos ver se vai dar certo. E sabe quem que segura esse vamos ver se vai dar certo? Por que o agro não quebra tudo no Brasil, no mundo? Porque Brasil, principalmente. Porque a maioria das propriedades rurais são grandes, médias a grandes. Então, mesmo sendo ruim, a escala te segura. Você tá entendendo? Sim. É como se você tivesse 10 empregos muito ruins. Você tem, durante a semana, eu tenho um emprego ruim aqui, um emprego ruim aqui, um emprego ruim aqui, um emprego ruim aqui. Eu sou ruim em todos eles.
Mas na escala você consegue segurar a tua vida. Agora, se você só tivesse um emprego ruim, você quebrava, não quebrava? Sim. Né? Não ia aguentar, não ia ter salário para isso. Era por reprodução, só que você produz pouco. Então o problema do produtor rural é esse. O problema da herança é essa. Eu fico muito feliz hoje que a gente tem N clientes que procuram a gente já atende, toda semana alguém que está procurando a gente para ser orientada, que é gente que está herdando com uma visão diferente. É gente que está assim, cara, eu não quero ser ruim. Eu adoro quando alguém me liga, me manda me fala comigo, me manda uma mensagem, me liga e fala assim, eu não tenho tempo para errar. Esse é o tipo de pessoa que eu gosto de trabalhar. Porque aquele cara que fala, eu não tenho tempo para errar, na verdade, foi o jeito dele falar assim, eu quero resultado. Esse tipo de pessoa é perfeito para trabalhar. Então você fala para mim também assim, Marcelo, você sai correndo todo dia atrás de um cliente novo? Não. Porque vai ser muito desgastante para mim ficar batendo de porta em porta, Eu ensino isso no meu treinamento. Como captar clientes sem precisar ficar batendo de porta em porta. Porque é uma dificuldade de todo profissional. Agora, você imagina todo dia tipo, bater porta em porta e não encontrar essas pessoas que estão querendo resultado. Eu ia me frustrar. Eu ia ouvir um monte de gente falando, não é a hora, não dá, sabe? Não tenho dinheiro, ou tá caro. Mas na verdade aquela pessoa tá falando assim para mim, eu tô cagando pro resultado. O cliente que eu quero, o cliente bom para mim, o cliente que eu vou conseguir desenvolver um mega de um bom trabalho, é o cara que chega para mim e fala assim, eu não tenho tempo para errar. Ou eu não posso errar. Ou eu tô cansado de errar. Porque na verdade, o que ele quis dizer? Cara, me ajuda que eu quero resultado. E aí se você é um bom consultor, você vai fazer essas contas e você vai falar, o caminho é por aqui, aquilo ali você não precisa, que são as armadilhas do mercado, eu tiro a pessoa das armadilhas do mercado e o negócio voa. Fugi totalmente do assunto, né? Não, mas fugiu, mas tá dentro, né? Do mesmo jeito. Porque mas eu tenho certeza que essa mensagem vai atingir muita gente. Então, escolher entre cria e engorda, cara, planeja. E dentro desse planejamento, dessas previsões que são feitas anualmente, também são colocados riscos que podem acontecer durante todo o processo? Ou, assim, risco... Com planejamento, o risco não existe? Ou existe sim? No planejamento está o risco. Né? No planejamento está o risco. Então, por isso que eu falo de não colocar números falsos. A média, ela é linda. A média é uma verdade. A média é tudo. Então, quando você pega lá e fala, a taxa de prenhez média é tanto. Beleza, eu tenho a média, eu tenho as melhores performances e eu tenho performances inferiores. No planejamento, esse é o nosso papel de consultor, a gente sempre faz uma análise da média e uma análise abaixo da média. Porque se a análise abaixo da média se mostrar viável, eu botei o meu cliente numa rota de segurança. Porque eu mostrei o cenário pessimista, vamos falar. Sim. Isso é o quê? É o risco. Quando eu botei o cenário pessimista em uma análise, eu coloquei o ponderal de risco ali dentro. É a mesma coisa quando vai fazer um investimento, né? É a mesma coisa quando vai fazer um investimento. Que tem Saiba o risco. Saiba o risco. Agora, a grande sacada é, esteja preparado para o risco, esteja consciente do risco e faça o planejamento. Papel nosso de consultor é ajudar o cliente ponderando o risco. Por quê? Porque nós estamos mexendo, na verdade, com dinheiro. Essa é uma grande diferença, Isa, para te falar, sobre prestador de serviço é uma coisa e consultor de negócios é outra. Tá? O prestador de serviços, ele não está olhando o teu negócio. Ele está indo lá na tua propriedade para olhar algo pontual. A minha dieta, a minha reprodução, a minha inseminação, não sei o que lá, ou a fertilidade do meu solo, ou o pasto. Não estou condenando o prestador de serviço. Ele veio ali para uma demanda, tecnicamente ele analisa e fala, precisa disso. Sim. Agora, no trabalho que a gente faz, é um trabalho completamente diferente. Nosso trabalho é um trabalho de negócios. Então eu não estou olhando coisas pontuais. Eu estou analisando toda uma dinâmica de negócios, toda uma dinâmica dessa empresa rural, seja ela de pequeno, médio ou grande porte, não interessa. Nós temos clientes pequenos. Tá olhando ela de cima, né? Eu tô olhando ela de cima, eu tô entendendo o jogo e eu tô literalmente falando pro cara, dinheiro funciona desse jeito e aqui você pode tirar tanto.
E aí sim eu consigo ajudar o cara na tomada de decisão de qual sistema de produção. Cria ou engorda que vai ser mais interessante para ele. E para esse produtor rural, ele maximizar os lucros dele anualmente, o que ele pode fazer com relação aos sistemas de produção? Primeira coisa é ser bem orientado, né? Então, acatando as decisões técnicas que são pertinentes, que filtraram o gasto desnecessário. Acho que isso é importante, é fugir do gasto desnecessário, é fazer o simples bem feito. E a gente tem pilares ali dentro de uma propriedade rural que são muito importantes. São um dos pilares que você tem que entender que funciona assim. Primeiro a gente tem que mexer nas coisas de baixo investimento que alavancam produtividade e retorno. Para depois a gente vir fazer propostas de intensificação. Isso é o que eu defendo muito. É o que eu ensino e é o que eu defendo. Então eu falo para o produtor: será que você está fazendo a base bem feita já? Você acertou no manejo? Você está explorando a atividade certa? Vamos fazer isso daqui? Vamos consolidar a informação? Esse é um pilar importante, para depois a gente pensar em loucura. E quando a gente vai começar então a desenvolver esse trabalho, aí eu falei também de pilares, é assim: a gente tem que mexer no manejo de pasto, independente da atividade, porque quando eu melhoro o meu manejo de pasto, eu vou conseguir colocar mais animais. Quando eu melhoro o manejo de pasto, eu diminuo a degradação das pastagens. E se eu diminuo a degradação das pastagens, degradação é a exaustão. E quando você chega na exaustão, você tem que reformar. Se eu não preciso reformar, sobra dinheiro. Dinheiro no bolso, né? Muito, né? Então, se eu cuido bem da minha calça jeans e ela dura 2 anos em vez de 1, sobrou o dinheiro da compra. Dinheiro é meu, né? Porque eu não detonei ela. Agora eu rasguei, eu usei errado, eu não dei bola, ela destruiu o meu tênis ou não sei o que lá, é custo de manutenção. Reforma de pasto é isso. Então, se você maneja pasto melhor, você primeiro coloca mais animais. Mais animais é mais oportunidade de produzir bezerro, carne, seja lá o que for. É dinheiro, a moeda do produtor. Ou é bezerro ou é carne. Segundo, não tem a degradação. Ou eu freio, ou eu diminuo ela. Economizo grana ali dentro desse sistema. E terceiro, eu melhoro o ganho de peso. Porque eu como o melhor ponto dos animais. Então eu também encurto o ciclo. Lembra que eu falei que ele pode ser muito comprido? Sim. Mas se eu trabalho muito bem na dieta, se eu trabalho muito bem, e a base maior de dieta que existe no sistema pastoril brasileiro é pasto. Se eu entrego o melhor ponto de colheita e o melhor pasto possível, independente da planta, eu aumento o desempenho de ganho de peso e eu encurto o ciclo. Cara, eu amo trabalhar com isso, Isa. Eu amo. Porque tudo isso cai no planejamento. Sim. Tudo isso cai no planejamento. E aí eu vou ter que fazer o quê? Sentar com... Às vezes a gente pega produtores rurais que estão há 50 anos tocando a sua fazenda. Mas eu gosto daquele cara que ele pode estar há 50 anos tocando a fazenda, e ele fala: caralho, obrigado por me trazer uma visão nova. Obrigado por me fazer enxergar uma coisa que eu não estava enxergando. Ô Marcelo, eu até vendo essa parte, que é o papel do consultor, né? De mostrar isso para os produtores. Tem um vídeo seu que você fala que o bom consultor é aquele que não só chega numa propriedade falando: nossa, tem que fazer isso, isso, isso. Você tem que explicar para ele como que funciona o processo, explicar para ele... Explicar de uma forma que ele vai entender e ele consiga também... ensinar os próprios funcionários. O que é legal disso daí, eu fiz uma postagem hoje, é muito legal porque você cuida das minhas redes sociais, você e a equipe, tem coisas que vocês postam e tem coisas que eu posto. Eu tô ali no atalho. Você viu que eu fiz uma postagem hoje? Sim. E eu escrevi uma coisa nessa postagem, que pra mim é muito verdadeira: educar transforma. E na verdade é educar. Né? Então quando você chega lá com a visão de que, cara, eu não tô vindo aqui falar o que você tem que fazer, eu tô vindo te educar. Eu estou trocando ideia com você. Eu estou dividindo o conhecimento com você que pode ser aplicado. Porque tem conhecimento que também não pode. E tudo bem. Mas tem coisa que não cabe. Tem muita falácia por aí. Tem muita coisa bonita do dia a dia do livro que, não dá. Não se aplica. Por isso que muita gente briga comigo na internet. Porque, sabe, eu não condeno um monte de tecnologias. Cara, eu sei o tanto que elas são boas. Só que não cabe na realidade de todas as propriedades, da fazenda média, Brasilzão. E aí eu fico dando murro. Eu adoro explorar essa dor, porque daí eu brigo com todo mundo. E isso, lógico, é uma estratégia de marketing, isso chama atenção. Mas na verdade eu falo assim: cara,
Faz o que dá certo. Trabalha no que é possível. E educa. Isso é uma coisa importante que eu falo para os alunos lá na mentoria. Eu falo assim, cara, quanto mais você educar a tua audiência, quanto mais você educar a tua clientela, quanto mais educar teu cliente, mais você vai ter sucesso. Porque eu faço isso. Eu vejo que cada dia tem mais gente me procurando. Por quê? Porque eu não tenho medo de educar, é de graça. Esse conteúdo aqui é de graça. Se alguém falar assim, você falou um monte de coisa e não entregou o ouro. Meu, se você não entendeu o recado aqui, você é muito lesado. Oh. Mas é isso, cara. É legal isso daí. Acho que essa é uma maneira boa da gente finalizar o nosso assunto. Né? Importante que... Bom, eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso para as pessoas, porque a gente falou até mais do que... Do que a pauta? Até mais do que a pauta. Foi, assim, uma explosão de conteúdos. E é isso, a pessoa tem que entender a mensagem. E se alguém quiser, Isa, se algum seguidor nosso quiser um assunto específico para ser abordado, é só mandar nas nossas redes. A gente está sempre de olho em tudo. A gente direto abre caixinha de perguntas sobre... Principalmente Instagram, tudo, né, Isa? Tipo, manda no direct do Instagram, manda quando a gente tiver uma caixinha, manda alguma coisa, fala assim, pô, Marcelo, eu queria que você conversasse sobre tal tema com a Isa lá, né? Ou com alguém, com um convidado extra, tal tema foi muito bom. Vai ser um prazer conversar disso daí. E se você ficou com alguma dúvida também, comenta, porque daí o Marcelo faz vídeo, a gente faz ele fazer vídeos respondendo as perguntas. Dúvida, entrega conhecimento, educa que volta, né? É isso aí. Marcelo, antes da gente finalizar, nessa terça-feira... Vai rolar uma parada, né? Vai. Semana de novidades. Vai rolar uma parada. Nessa terça-feira a gente abriu as inscrições para o evento online, 100% online, 100% gratuito, que é o Quebrando Regras na Pecuária. Cara, que massa. Eu queria que você explicasse um pouco. Na verdade, toda vez que a gente faz um evento desses, eu fico muito empolgado. Sempre dá um frio na barriga, porque você fala assim, caramba, é muito legal isso daí, o Quebrando Regras na Pecuária, ele é um evento, que são alguns encontros que nós vamos fazer, 3 encontros de graça, né? Sempre aquele papo online 100% de graça, e lógico, né? Eu falo, ele é um evento pré-lançamento da minha próxima turma de mentoria. Sim. Então, Marcelo, tem gente arranhando a porta, falando, eu vejo teu conteúdo, quando você vai abrir uma nova turma de mentoria, eu quero entrar lá, eu quero participar, eu sou produtor rural, eu quero aprender a enxergar a minha propriedade, ou eu sou um profissional do agro, eu quero trabalhar igual você. Cara, eu vou abrir uma nova turma da mentoria. E sempre que eu vou abrir uma nova turma, ou a maioria das vezes que eu vou abrir uma nova turma de mentoria, eu faço um evento desse. Já é um clichê do marketing digital, mas eu gosto. Eu gosto porque lá eu entrego muita coisa. Eu entrego bastante coisa. Porque sabe o que é esse esquema do evento? O que é o Quebrando Regras na Pecuária? Ele é um namoro. Né? Então, se eu chegasse aqui para começar uma paquera com você, né? Opa, cuidado, Pedro, só tô dando um exemplo, né? Mas a gente tá aqui naquela paquera tal. Será que ele é bom? Será que eu vou? Será que não sei o que lá? Será que vai virar? Eu queria me aprofundar um pouquinho mais com você. Aí aquele tipo, vamos sair? Não tá namorando ainda. Ou eu vou começar a chegar mais perto de você. O Quebrando Regras na Pecuária, ele é um jeito de você estar um pouco mais perto de mim. Se você falar assim, cara, eu vou estar com 3 encontros com o Marcelo, pré-lançamento da próxima turma dele, onde ele vai entregar conteúdo de graça, conteúdo transformador, de uma forma muito mais densa do que um podcast. Eu vou te entregar coisas que você vai aplicar na sua carreira ou na sua propriedade rural. E lá dentro você vai falar, eu quero namorar com ele de verdade, né? Então eu quero... Qual que vai ser o pedido depois? Vai ser entrar na mentoria. E se você não entrar, não tem problema. A paquera foi gostosa. Tomara que você tenha aprendido alguma coisa. Então, Quebrando Regras na Pecuária começa agora. Semana que vem as inscrições. Não, é hoje. Hoje? Minha equipe, eu tô muito perdido. Não, eu vou dar um desconto pra ele, porque ele tava com a família dele, tava aproveitando. Poxa, então não perca. Clica aqui agora, nesse link, nesse botão e vem participar, né? Vem namorar comigo. Fran, desculpa. Fran, vai dar um... Se você quer namorar comigo, se você quer me paquerar, clique no botão aqui nesse vídeo, venha pro Quebrando Regras da Pecuária, que a gente vai começar uma paquera e a gente se aprofunda de verdade num relacionamento muito mais denso dentro da minha próxima turma de mentoria. Finalizamos. Isa! Obrigada, Marcelo. Hoje, meu Deus, hoje rendeu. Saí da loucura. Vixe, Maria. Gente, será que eu tomei remédio hoje cedo? Será? Responde aí. Te vejo no próximo encontro.
Podcast Papo de Campo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.